Agora uma história que mais parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade e no Brasil. Um agente secreto russo passou os últimos 12 anos morando aqui como um brasileiro. É, Carol, e esse espião russo tinha passaporte, certidão de nascimento, carteira de motorista e até título de eleitor, praticamente um cidadão brasileiro. Só que o agente foi preso e com ele a polícia descobriu documentos secretos que ele mantinha aqui no país e um mega esquema de espionagem. Veja na reportagem do apresentador André Azeredo. Uma missão quase impossível. Trabalhar no Tribunal Penal Internacional, onde crimes de guerra são julgados. Uma história que mais parece um filme de ação. Victor Miller Ferreira, 36 anos. Um cidadão brasileiro, aprovado para uma vaga de estágio no Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia, na Holanda. Uma história de superação e de sucesso de um jovem de origem humilde e sofrida, como descreve nesta carta enviada ao tribunal durante o concorrido processo seletivo. Mas tudo não passava de uma grande farsa. Victor Miller Ferreira nunca existiu. Na verdade, é Sergei Vladimirovich Cherkasov, um espião russo a serviço do Departamento Central de Inteligência da Rússia, que viveu no Brasil por mais de 10 anos com documentos falsos. A verdadeira identidade de Sergei foi descoberta em abril deste ano pelo Serviço de Inteligência da Holanda, quando Sergei chegou para assumir o estágio naquele país. Ele acabou sendo detido por agentes da imigração e enviado de volta ao Brasil, onde foi preso por portar documentos falsos. O Tribunal Penal Internacional investiga e julga crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional, como genocídios e crimes de guerra. Se ele tivesse começado a trabalhar lá, seria muito valioso para a Rússia, porque ele teria acesso a investigações em andamento sobre crimes de guerra na Ucrânia. Não só na fase atual da guerra, como também no período inicial, em 2014. Mas ele também pode ter sido designado para um time diferente que estava monitorando potenciais crimes de guerra na Geórgia, em 2008. Ou então ele poderia ter sido designado para uma missão para descobrir se há investigações sobre possíveis crimes cometidos por empresas privadas da Rússia. Documentos obtidos com exclusividade pela Record TV revelam mais detalhes desta história que mais parece um roteiro de cinema. Para cumprir a missão de trabalhar no Tribunal de Haia, o agente russo passou 12 anos aqui no Brasil. O objetivo era construir a identidade, o que o Ministério Público brasileiro classificou como um complexo esquema de falsificação. Sergei chegou ao Brasil em junho de 2010. Segundo a investigação da Polícia Federal, foi nessa época que a certidão de nascimento dele foi fabricada em um cartório no Rio de Janeiro. Com a certidão de nascimento em mãos, Sergei ganha nova identidade. Agora ele é Victor. Começa então um grande esquema de documentos falsos. Ele tirou CPF, certificado de reservista, título de eleitor, carteira de motorista, entre outros documentos. Tudo para parecer um verdadeiro cidadão brasileiro. Aparentemente, no Brasil, é mais fácil percorrer esse caminho da ilegalidade para conseguir um documento original. Não tem nenhum indício de que ele estivesse fazendo uma espionagem aqui. Ele passou aqui, ele utilizou o Brasil para esquentar a sua história à cobertura, para credenciá-lo a ser lançado na Europa no Tribunal de Haia. 2 anos depois, Sergei, ou melhor, Victor, conseguiu um passaporte brasileiro. E não é a primeira vez que o Brasil é utilizado como barriga de aluguel
para uma operação em um outro país, mas suspeito que haja aqui no Brasil uma rede russa e essa rede russa com certeza tem ramificações dentro do governo brasileiro. Quando o russo foi preso, a polícia brasileira apreendeu um pendrive que estava com ele. O dispositivo foi periciado e encontraram instruções de como recuperar objetos deixados por ele nesta mata, no Morro Grande, em Cotia. Um conjunto de trilhas de 44 quilômetros de extensão. Essa técnica, no mundo da espionagem, é chamada de dead drop, um método de largar mensagens em locais secretos. A polícia seguiu as pistas deixadas no pendrive e encontrou os objetos. Serguei deixou um tablet enrolado em um saco em uma construção abandonada e outro pendrive que estava escondido em um tronco de uma árvore na trilha. Depois de periciar os objetos, a Polícia Federal afirmou que os documentos encontrados comprovam atos de espionagem praticados no Brasil, nos Estados Unidos e na Irlanda. Outros documentos e pertences de Serguei foram apreendidos no momento da prisão, como esta caderneta com poemas e anotações em inglês. Nas últimas páginas do caderno, fórmulas matemáticas que, segundo a polícia, são exercícios da faculdade que ele cursou na Irlanda. Um álbum com fotos antigas, misteriosas, intrigou a polícia. Entre elas, apenas uma imagem do próprio Serguei, que aparece entre duas mulheres. A Polícia Federal encontrou com o espião russo um recibo no valor de $35 mil, o equivalente a R$173 mil, sobre a compra de um apartamento neste condomínio, aqui em Cotia, na Grande São Paulo. Pelo documento, ele comprou, em março deste ano, uma unidade no segundo andar desta torre. Este também é o endereço fornecido por ele para a Polícia Federal como local de residência. Mas por aqui, ele nunca foi visto. A senhora lembra de já ter visto esse rapaz aqui com essa cara? Esse rapaz aqui? Não. Você já viu esse homem alguma vez? Não. Aqui no bairro, não. E você está aqui há muito tempo? Eu moro aqui há 8 anos. Nem mesmo o porteiro que trabalha no prédio há 5 anos viu o russo por aqui. E uma dessas fotos aqui... Não, senhor, né? Depois ainda não atiça a memória. Não, que veio entregar alguma coisa. Não viu ele circulando dentro do apartamento? Não, senhor. Eu vi um cara que ele parecia americano, né? Aqui perto. Era alemão assim, que nem ele. Né? Até perguntei se ele precisava de alguma coisa, ele não falava português. Mas Victor, ou melhor, Serguei, fala português, e bem. Tanto que, em depoimento à justiça, o espião russo dispensou o tradutor de línguas. O senhor compreende o idioma português? Sim, eu compreendo. Portanto, Sua Excelência, se eu poderia pedir você excluir interlocutor? Sergei Vladimirovich. Sergei Cherkov era um oficial militar da inteligência russa. Ele se formou na Escola Militar de Kaliningrado e numa Academia Militar de Moscou. Ele foi treinado em inúmeras técnicas de inteligência, que incluem aprender línguas estrangeiras, inglês, português. Serguei está preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O Ministério Público Federal pediu para a Justiça a transferência do espião para o sistema prisional comum, porque Serguei já foi condenado pelo uso de documento falso no Brasil. Mas a transferência não foi autorizada por questão de segurança. Segundo esse documento obtido com exclusividade pela Record TV, os advogados de Serguei sugerem que o russo teria sido envenenado. Questionada, a Polícia Federal não se manifestou sobre o episódio. Serguei passou muito mal, contraindo febre, vômitos e dores corporais. A própria carceragem da Polícia Federal acredita na suspeita de envenenamento. Concluiu-se, portanto, que a sua transferência, ao menos neste momento, o colocaria em risco. Procuramos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e os advogados sobre as acusações e a situação de Serguei no Brasil.
mas eles não se manifestaram sobre o assunto. Também fizemos contato com a Embaixada da Rússia no Brasil e não tivemos retorno. E a história do espião russo com identidade brasileira tem ainda mais nuances cinematográficas. Добро пожаловать на войну. A Embaixada da Rússia protocolou um pedido de extradição do agente por supostamente integrar uma quadrilha russa de tráfico de drogas, o que, para analistas e especialistas em espionagem, dão indícios de uma ação para recuperar o agente secreto. E a história não para por aí. A Polícia Federal chegou a pedir a destruição de todos os itens apreendidos com Serguei, mesmo sem a investigação concluída. Mas teve o pedido contestado pelo Ministério Público Federal. Mas afinal, qual será o destino do espião russo? Cumprir pena no Brasil pelos documentos falsos ou ser extraditado para a Rússia, acusado de tráfico de drogas? Em relação às relações diplomáticas Brasil-Rússia, o Brasil tem interesses importantes no momento, econômicos. É preciso ter estômago para trabalhar com espionagem.